Implantação, revitalização e expansão das indústrias no estado de Goiás. Estas são algumas propostas do programa Produzir. E nós estamos aqui com a participação dos convidados de hoje, Alexandre Baldi, secretário da Indústria e Comércio, deputado José Vitti, presidente da Comissão de Minas e Energia e também do partido PRTB, e Elenir Queiroz, presidente da ACIEG, para falar um pouco a respeito do programa Produzir. Eu já inicio com o secretário. Olá, secretário. E como é que é o programa Produzir e como tem sido todo esse processo do programa até chegar agora em 2011? Boa tarde. O programa Produzir, ele foi idealizado pelo governador Marconi Perillo em seu primeiro mandato, quando ele enxergou que as empresas que procuravam Goiás para investir, elas tinham a possibilidade de buscar o Fomentar, que já era um programa ultrapassado, com os seus alicerces já não atendiam as demandas das empresas naquele momento. A partir de quando o Produzir veio à tona após a sua discussão, a sua criação aqui mesmo pela Assembleia, da Lei 13.591 do ano de 2000, ele foi um programa que colaborou e vem colaborando para a busca desses investimentos e busca principalmente das atividades industriais. Porque o foco dele é esse, atrair a industrialização para o estado de Goiás. A implantação das indústrias no estado sempre foi uma dificuldade muito grande pelo fato de que não estarmos aí dentro de um estado com a demanda muito forte. Não temos uma densidade demográfica muito grande. Enquanto o nosso estado aí tem pouco mais de 6 milhões de habitantes, algumas cidades no Brasil têm praticamente isso em população habitacional. Enfim, o estado de Goiás foi muito criativo, foi muito pertinente no momento quando criou o Produzir e que com isso centenas de empresas vieram buscar Goiás para investir, para trazer os seus polos industriais. O setor farmacêutico foi um importante polo a ser conquistado, a ser ampliado pelo Produzir, o setor mineral, o setor de alimentos, enfim, vários setores foram beneficiados e o estado como um todo foi agraciado por várias empresas que se consolidaram e geramos aí centenas de milhares de empregos. Então tem obtido êxito, desde a sua instituição? Absolutamente. O Produzir é um programa exitoso que foi fundamental para o processo de industrialização do estado de Goiás. Falo agora com Elenir Queiroz, presidente da ACIEG. Como é que a senhora vê esse incentivo do governo aí para buscar essas novas indústrias e aí buscar fomentar no estado de Goiás? Olha, isso é vital para o nosso estado. A vinda de empresas aqui para Goiás, elas afetam a economia goiana em vários aspectos. Tanto a geração de emprego como a ampliação da cadeia produtiva, porque atrás de uma grande indústria nós temos várias outras empresas que vêm se agregar, a formação de mão de obra, em geral mão de obra mais especializada, que é demandada aqui dentro do estado, e diversos outros investimentos que acabam por movimentar a economia do estado de Goiás. Não é à toa que a gente tem enfrentado tanta oposição fora de Goiás, O secretário mesmo sabe que os nossos programas foram apelidados de guerra fiscal, embora outros estados tenham aderido também. Mas é também uma ousadia, do governo buscar essa redução de ICMS, redução de impostos. Na verdade, o estado de Goiás usou de criatividade, e inovou, e conseguiu, com isso, ter um avanço enorme na industrialização do estado, na geração de emprego, no desenvolvimento do estado. E isso é muito importante manter e aumentar. É claro que nós temos barreiras a superar, mas este é o caminho, é por aí que nós devemos ir. Deputado José Vitti, como o senhor, como empresário e presidente da Comissão de Minas e Energia aqui da Casa, vê o programa Produzir? Bom, eu queria saudar nossa presidenta Elenir, saudar o meu amigo, especial amigo, secretário Alexandre Baldi, e a você, Fernando. Olha, eu, antes de ser deputado, sou do setor produtivo, sou presidente de sindicato, há muito tempo milito como empresário no nosso estado.
Inclusive meu pai veio para Goiás também, à época, basicamente para desenvolver um segmento que é o segmento de calcário, e de lá para cá a gente vê que o estado, principalmente depois do governo Marconi, o nosso estado de Goiás deu um salto de industrialização muito grande, muito grande. Nós tínhamos um estado que basicamente não aparecia no cenário nacional a nível de industrialização, a nível empresarial, e após os governos Marconi, nós tivemos um salto muito grande, inclusive estando entre as 7 maiores economias do país. Hoje estamos entre as 10 e esperamos agora, novamente no governo Marconi, principalmente com o Alexandre à frente da Secretaria da Indústria e Comércio, que tem feito um trabalho muito diferenciado do que a gente tem visto até agora, não tem preguiça, viaja muito, já foi para fora, eu tenho certeza que tem muitos projetos que ele está trazendo para cá. Então isso é uma característica do governo Marconi, de investir em nomes que são pessoas capacitadas, pessoas qualificadas, e eu não tenho dúvida que o Produzir foi um grande programa para justamente concretizar esse processo de industrialização do nosso estado, e tenho certeza que continuará sendo durante muito tempo um instrumento muito intenso para a industrialização e concretização desse processo de fazer com que o nosso estado esteja em evidência a nível nacional. Secretário, quem pode participar do programa Produzir? O programa Produzir, ele foi criado para incentivar as empresas com atividade industrial. Não tem tamanho, né? Nós temos o microproduzir para aqueles microempreendedores, né, que pretendem investir de uma forma menor. Temos aí o Produzir de uma forma bem ampla. Enfim, não tem limites. O Produzir é um programa para industrializar o estado de Goiás. Hoje nós estamos com um grupo de trabalho estudando a competitividade do Produzir, para que ele possa ser reavaliado após 11 anos a sua criação, porque hoje outros estados, ou quase a maioria dos estados brasileiros, possuem incentivos fiscais. Nós não podemos discutir aqueles que nos atacam como guerra fiscal, né, como um estado que renuncia. Não, o nosso programa foi criado e alicerçado sob pilares jurídicos muito consistentes. E hoje nós não podemos ser culpados pela guerra fiscal, pelo fato de que estados grandes, estados industrializados, né, desenvolvidos, eles também concedem incentivos fiscais para determinados setores, para determinadas empresas, para que elas possam ser fomentadas e continuar competitivas no mercado. Enfim, o Produzir ele não tem tamanho, não tem limite. Qualquer empresário que pretenda se investir na atividade industrial, ele está aí amparado. E existem outros programas também, né, como foi feito e revigorado pelo governador Marconi Perillo, para que a atividade do atacadista, aquela atividade do distribuidor, ele pudesse voltar a ser forte no estado. Né? Tivemos aí durante muito tempo os atacadistas com uma força no estado de Goiás. E no seu primeiro mandato, o governador Marconi Perillo voltou e criou um programa específico para fomentar, né, a competitividade do atacado goiano. Hoje aí temos empresas grandiosas que são respeitadíssimas a nível centro-oeste e a todo o Brasil. E quanto pode diminuir se a empresa participar do Produzir, o ICMS? O Produzir, ele está criado para que se incentive até 73% do ICMS, né, para empresas optantes do Produzir, e até 90% do ICMS para empresas que optam pelo microproduzir. Eu gostaria de chamar um pouco a palavra a presidente Elenir. A senhora vê uma forma dessa redução mesmo de ICMS, de incentivo, e como é que a SIEG pode auxiliar aí nesse processo de divulgação desse trabalho do programa? A SIEG pode ajudar muito na divulgação, em primeiro lugar, como você mesma colocou, mostrando para os empresários os benefícios, a forma de obtenção. E a SIEG também tem dentro dela a agência de negócios, que ajuda os empresários na preparação dos projetos para o Produzir. Então, dessa forma, fica mais fácil para os empresários conseguirem ter acesso ao crédito incentivado do governo do estado, que é tão importante para nós. E muitas pessoas, muitos empresários ainda pensam que o Produzir, ele é apenas para empresas que vêm de fora. Ele pode ser aplicado também para ampliação. As já instaladas. Isso, para ampliação, para o crescimento das empresas. Nós vamos goianas. para um breve intervalo e voltamos em instantes.
Existem lugares que não combinam com criança. Cárcere, páginas policiais, IML. Todos os dias no Brasil, mais de 18 mil crianças são vítimas de violência. 16 delas morrem. Dizem que dentro de nós sempre tem uma criança. Se isso for verdade, essa criança deve estar muito assustada com a gente. Denuncie a violência. Seja amigo do Cevan. De volta com o programa Opinião, que hoje debate o programa Produzir do Governo do Estado de Goiás, instituído em 2000. E nós, como convidados, temos Helenir Queiroz, presidente da ACIEG, e o secretário de Estado da Indústria e do Comércio, Alexandre Baldi, além do presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado José Vitti. E é com você que eu inicio esse bloco, falando como é que a Assembleia, o senhor como presidente da comissão, como é que a Assembleia pode auxiliar também nesse processo de incentivo, de expansão das indústrias no Estado? Bom, a Assembleia, na verdade, o trabalho dos parlamentares é justamente defender os interesses do povo goiano. É claro que com uma atuação responsável, uma atuação onde a gente possa auxiliar, principalmente a bancada governista, auxiliar o governo do Estado a aprovar os seus projetos aqui dentro da casa. Com o estudo do Produzir agora pela Secretaria da Indústria e Comércio, com certeza qualquer alteração que demandar, que tenha que ser respaldada por lei, será enviado pelo governo do Estado aqui para casa, onde a gente possa fazer com que essas mudanças sejam aprovadas aqui dentro da casa. Não só como presidente da Comissão de Minas e Energia, que obviamente trabalho nesse segmento e vou trabalhar para justamente a expansão do setor mineral, é importante ressaltar que o setor mineral também de Goiás teve um salto muito grande nos últimos anos. Nós hoje somos o terceiro estado a nível nacional no setor de mineração, caminhando, se Deus quiser, para o segundo. Vamos fazer com que na gestão ainda do Alexandre a gente possa fazer com que o nosso estado ocupe essa segunda posição em relação aos estados mineradores do país. Então, de forma que o Produzir foi fundamental para que nós concretizássemos o nosso espaço a nível nacional do setor de mineração. Muitas empresas vieram para Goiás atraídos pelo incentivo do Produzir, muitas indústrias estão ampliando a sua capacidade de produção através do programa Produzir, de forma que o nosso trabalho aqui na Assembleia vai ser justamente esse, procurar auxiliar o governo do Estado naquilo que for pertinente a leis, a regulamentações, para que sejam aprovadas aqui dentro da casa. Então esse é o meu trabalho como parlamentar, defendendo os interesses do povo goiano, mas sobretudo também podendo auxiliar o nosso governo do Estado através da bancada governista aqui dentro da casa. Secretário, como a presidente Helenir falou no bloco anterior, que não só são as empresas que vêm de fora, há também esse trabalho de expansão. Como é que é feito esse trabalho de expansão no Produzir? O Produzir é um programa criado para beneficiar, para alavancar a indústria goiana. Qualquer empresa, qualquer atividade que queira usufruir do Produzir e se enquadre nos pré-requisitos, ela está totalmente apta. O Produzir, ele alavanca os investimentos, ele atrai as empresas, atrai as indústrias, mas ele também fortalece as empresas que estão instaladas no estado de Goiás. O presidente Helenir foi muito feliz enquanto comentou, porque é um programa que, a nível de competitividade setorial, se complica, os empresários goianos possam se beneficiar desse programa para que essas empresas se tornem mais competitivas no mercado regional ou nacional. Enfim, é um programa que fortalece a atividade empresarial no estado de Goiás e que nos possibilita, que nos credencia a buscar mais investimentos para o setor produtivo. Enfim, o deputado José Vitti é um grande parceiro, ficamos aqui satisfeitos. Esses dias fomos inaugurar um parque industrial na cidade do interior de Goiás, onde percebemos que cada dia mais
né, a Assembleia, assim como o deputado José Vitti, se preocupa com essa atividade econômica, desenvolvimento socioeconômico do estado de Goiás. Secretário, salvo engano, também uma empresa que está utilizando o Produzir. Produzir, beneficiário do Produzir nas suas duas atividades. Sim. Enfim, isso é muito importante, porque enquanto a Assembleia, enquanto o deputado José Vitti se preocupa com esse desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento industrial, né, trazendo assim os prefeitos das regiões, trazendo um planejamento mais adequado para que a Secretaria de Indústria e Comércio possa ser, né, de uma forma utilizada para planejar uma estratégia de busca por novas empresas, pela manutenção das empresas que já estão aqui em Goiás, para que elas possam se tornar mais sólidas, consolidadas e competitivas, é a interação do Poder Executivo com o Legislativo, com as sociedades civis organizadas, que aqui temos a presidente Eleni, da Associação Comercial e Industrial, né, e Serviços do Estado de Goiás, para que realmente os empresários eles saiam ganhando. Né? Seria mesmo esse trabalho em conjunto, né? Sociedade civil, legislativo, governo. O Estado, ele trabalha em prol do povo. As empresas que geram os seus recursos, que pagam seus tributos e que assim nós podemos aí devolver a elas, né, através de incentivos, através de serviços, né, tudo aquilo que elas possibilitam o Estado a fazer. Enfim, essa união é muito importante, estar aqui discutindo o Produzir, né, é um momento muito oportuno, é o início de um mandato onde o governador pretende fazer, né, um esplendoroso, né, mandato, uma força enorme. Ele é um governador desenvolvimentista, ele é preocupado com o desenvolvimento econômico, industrial do Estado. Enfim, ter na Assembleia e ter no deputado José Vitti uma parceria é muito importante para nós. É muito importante ter a CIEG ao nosso lado, porque a gente gera naqueles que, principalmente naqueles que vêm investir no Estado, que vêm procurar o Estado pela primeira vez, um conforto, uma segurança, porque todos falam a mesma linguagem. O governo, né, enquanto executivo, legislativo e a sociedade civil organizada, eles divulgam o Estado com a mesma língua. O Estado é visto de uma forma organizada, pelo fato de que todos pretendem o quê? Atrair empresas, atrair empregos para o Estado de Goiás. E com isso a consequência é que o Estado, a sua demanda cresceu acima da média nacional, muito acima da média. Hoje a demanda interna do Estado ela se torna cada vez mais atraente para as empresas não investirem aqui só pensando no mercado nacional ou pensando em voltar seus produtos para o Sudeste. Não, mas hoje a demanda aqui ela é relevante, ela é importante. Enfim, o Estado de Goiás se torna cada dia mais, e principalmente dentro desse governo, dentro desse mandato, junto com a Assembleia sendo parceira, junto com a Associação Comercial, iniciando a doutora Eleni como presidente, nós, se Deus quiser, seremos muito felizes em trazer cada vez mais empresas, indústrias para desenvolver o nosso Estado. Quais são os passos para a adesão ao programa? São bem facilitados para os empresários? São bem simples. O Produzir é necessário que se visite a Secretaria de Indústria e Comércio. Teremos uma equipe totalmente apta para que possa explicar quais são os pré-requisitos, quais são os enquadramentos da empresa para que ela possa utilizar o Produzir. O programa é simples, é de fácil entendimento, né, precisa de um economista para poder auxiliá-la a montar o seu projeto, para que realmente possa usufruir. O programa está lá, foi criado pelo governo do Estado de Goiás e é um programa que se torna a empresa mais competitiva a nível de mercado. Você falou em projeto, esse projeto é simples também, projeto apesar é simples, de necessitar de um economista para Temos elaborar. pessoas dentro da secretaria que podem auxiliar